Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Michael Flá. Já vou pedindo você que acabou de entrar nesse vídeo e ainda não é inscrito do canal Michael Flá, tenho certeza que ainda não é inscrito, então venha logo se inscrever, clica nesse botão vermelho aqui embaixo e deixa o like, bora deixar o like que você vai ajudar demais, e clica nesse sininho aqui ó, pra você não perder nenhum vídeo do canal Michael Flá. Tá acontecendo muita coisa no Ninho do Urubu neste exato momento. Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo, mas lembrando que o Flamengo, os jogadores terão treino na tarde desta quinta-feira e o Flamengo não descartou a possibilidade de Paulo Souza fazer esse treino. Cara, essa diretoria tá muito perdida, mais perdida que cego em tiroteio. É brincadeira, hein? E eu quero lançar uma sonora aqui pra você da ESPN Brasil. O jornalista desabafou, gente. O jornalista falou toda a verdade sobre o que tá acontecendo no Flamengo, entendeu? Principalmente as leseiras que o Paulo Souza fez em demitir muitos técnicos sub-20 e entre outros do Mengão. É uma coisa muito triste, gente, muito triste de observar nesse vídeo. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final, que daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Peraí, eu não vou mexer no treinador por causa de uma questão de logística, se pra mim ele já tá demitido. E agora fica essa coisa aí, não dá porque tem o Mário Jorge. Não, e o pior tem o Mário Jorge, é o sub-20, então assume o Mário Jorge, ou então fica o Paulo até... Gente, acabou! Que amadorismo é esse? Que amadorismo é esse? 42 milhões de torcedores, como pode amadorismo num clube desse, gente? Pelo amor de Deus, né? Escolhas erradas, sabe? E aí você fica numa situação dessa, tá falando de Série A de Campeonato Brasileiro, um time que tá lá na Libertadores para brigar por título, já falei aqui, a dimensão do Flamengo. E aí esse amadorismo, esse absurdo, tá o treinador demitido, mas tá lá, o cara vai dar treino hoje, pode ser que ele ainda deu treino, depois já acabou, viu? Como fizeram com o Rogério Ceni, liga pra ele, Rogério, não mais. Que isso, gente? Que isso? É Flamengo, pô. São tratamentos diferentes, deflagradamente diferentes, né? Rafa, pode falar. Então, William e amigos, primeiro quero assinar embaixo tudo que você falou, né? Seu editorial foi perfeito. Segundo, é impressionante como para cada CPF um tratamento, né? O Domenic não teve esse salvo-conduto todo, essa paciência toda, e olha que o Flamengo com ele, você pode até discutir o modelo, mas com ele o Flamengo tinha um modelo sim, o tal do futebol posicional, que muito menos entregou do que entregou, mas assim, havia um jeito de jogar que não era compatível com o perfil do elenco, mas o Flamengo tinha uma cara. Rogério Ceni não conseguiu tirar tudo do time, mas foi eficiente. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca. O Renato Gaúcho fez o Flamengo jogar um futebol extremamente interessante, vistoso, goleada em cima de goleada. Também não houve essa paciência com o Renato a partir do momento que perde a semifinal da Copa do Brasil. Uma partida realmente apática contra o Atlético Paranaense e perde a decisão da Libertadores para o Palmeiras. Agora com o Paulo Souza, o sarrafo está na estratosfera. A verdade, para mim, é muito clara, assim. Eu sei que você falou sobre os jogadores, eu também concordo com você, a gente não pode isentá-los de responsabilidade, mas se nós utilizarmos a metáfora da pizza e dividirmos a crise do Flamengo em fatias, a maior fatia ainda é de responsabilidade da diretoria. Até porque foi o Marcos Braz quem utilizou o controle, sim, foi ele que utilizou o controle da massa esse tempo todo, utilizando rede social, movimentando as peças do tabuleiro de acordo com o desejo do torcedor, tentando controlar a massa com a manutenção daquela narrativa de que o Jorge Jesus pode voltar, é possível, é viável, e em ele voltando o Flamengo voltará a ter aquela grande performance. Quando você fala que reduzir o Flamengo à era Jorge Jesus é apequenar a história do clube, a gente sabe disso, mas tem muitos torcedores jovens que não viram nem o Flamengo do Adriano, que dirá o Flamengo do Zico. E para esses torcedores mais jovens, o Jorge Jesus é semideus. Então, para esses torcedores, esse discurso é convincente. E é essa galera que está em rede social, alimentando isso todos os dias. É essa galera que não sabia, teoricamente, por que tinha tanta paixão por um clube, que não tinha resultados como o Flamengo teve em 2019. E aí é muito complicado quando você tem uma figura que, aí, além de ser quem é pela história do clube, sabe usar isso muito bem nas suas coletivas, nas suas entrevistas exclusivas, que é o Jorge Jesus. Ele faz a torcida retroalimentar essa paixão, esse desejo, essa crença.
E desde o início, o Jorge Jesus, torcedor do Flamengo, ele não foi um profissional trazido através de mapeamento de mercado. Ele foi um profissional trazido porque os dirigentes do Flamengo tinham a intenção de trazer um técnico do exterior e o técnico mais disponível no mercado naquela oportunidade era o Jorge Jesus. A partir do momento que deu certo com ele, o Bruno Macedo, que foi quem trouxe o Jorge Jesus, virou uma espécie de referência para a aquisição de profissionais do exterior dentro do Flamengo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, de lá para cá, a diretoria do Flamengo ou foi na onda de quem estava se destacando no futebol do Brasil, ou foi na onda do que disse o Bruno Macedo. O Flamengo é grande demais para os dirigentes tomarem decisões mediante a posição de um empresário. Isso não existe no futebol, isso não pode existir no futebol. O Flamengo está pequeno em momentos como esse, isso é absolutamente inaceitável. A diretoria tem que mapear mercado mesmo. Ir lá estudar os profissionais. Hoje em dia é muito fácil você ter informações de metodologia, modelo de jogo, capacidade de extração do melhor de cada jogador, entendimento de adaptação de modelo de jogo ao perfil do elenco. Todo mundo hoje se fala no futebol. E o Flamengo se fechou num cenário em que só o que o Bruno Macedo indica é interessante. Não dá para aceitar isso, não. Mas agora a casa caiu, hein? Porque assim, você tá certo no que você tá falando. Só que agora a casa caiu. Quando que é a Libertadores? Final de junho. Que dia é hoje? 9, né? 29 de junho. 9 de junho. Daqui a 20 dias. Se demitir o Paulo Sousa, que parece que é realmente o que vai acontecer, que a coisa já está encaminhada, o Flamengo tem 20 dias, 20 para contar o dia exato do jogo, a hora exata do jogo. E tem Copa do Brasil antes. O Flamengo tem o Brasileiro, onde ele está a 1 ponto da zona do rebaixamento. O Flamengo tem a Copa do Brasil. Qual é o confronto? Atlético Mineiro, né? Onde, imagina uma eliminação para o Atlético nas oitavas, a perda financeira. Estamos falando de grana, hein? Estamos falando só de eliminação precoce, estamos falando de grana, dinheiro. Esse time é caro, esse time custa caro, a manutenção do Flamengo é muito cara. Aí você tem uma Libertadores contra o Tolima, daqui a 20 dias, tá? Daqui a 3 semanas. É tudo muito urgente, é tudo para ontem. Sai o Paulo Sousa, e agora? A única falha do Domi clássica foi ter imposto o tal do futebol posicional a um time que não tinha condições de jogar desta maneira. Estava acostumado a uma outra dinâmica, completamente oposta a essa. E ele insistiu nisso, foi muito teimoso, caiu. Agora, na média, analisando probabilidade de rendimento, capacidade de execução entre o trabalho do Domi e o trabalho do Paulo Sousa, para mim o Paulo Sousa está abaixo. O Paulo Sousa conseguiu, como disse bem o William, desconstruir tudo que o Flamengo vinha fazendo. Em vez de evoluir, o Flamengo involui. E outra coisa rapidinho, William. O Pedro, nosso companheiro Pedro Almeida, como sempre, montado na notícia, falou ontem sobre isso. Qual é a questão logística que impede uma mudança hoje? É mais fácil você deixar um técnico que já está demitido dirigir o time mais um jogo do que arrumar um substituto. E aí a diferença é de uma rodada, eu não consigo entender. Na minha cabeça, parece que Porto Alegre é no Azerbaijão. Não é fácil você chegar e mandar um técnico dirigir o time, uma outra equipe, ou de repente... Por que o Flamengo não tem mais um auxiliar técnico permanente? Porque o Paulo Sousa limpou a comissão técnica toda. Limpou a área, não queria sombra. Não queria ninguém que fosse com a aval da diretoria. Por isso que eu acho que a fatia da diretoria é maior. Esse que é o detalhe. Os dirigentes do Flamengo simplesmente fizeram tudo o que o Paulo Sousa pediu. Os dirigentes do Flamengo trataram o Paulo Sousa como se ele fosse o Jorge Jesus. Nem o Jorge Jesus, que ganhou o que ganhou, tinha o direito de fazer o que o Paulo Sousa fez. E o Flamengo se submeteu. O Flamengo se apequenou nas relações profissionais estabelecidas com esses técnicos portugueses. Essa é a realidade. E agora que ele precisa ser demitido porque o trabalho é ruim, como muito bem disse o Abel Neto, o trabalho é muito ruim, o Flamengo não tem quem botar no banco de reservas contra o Inter no Beira-Rio. Fala, prof. Não, para mim não tem nada pior do que o Domi tentou fazer e não conseguiu. Como o Rafa falou, ele teimou. Então era uma coisa de maluco, né? Tinha jogo que ele enchia de atacante, não tinha ninguém para abastecer os atacantes. É uma coisa que, sinceramente, eu nunca vi. Essa passagem do Domi, para mim, foi uma coisa pavorosa. O Paulo Sousa, eu acho que o trabalho vira o fio quando ele começa a demorar. Porque, tudo bem, demora para mostrar resultado. Ele demora com experiências que dão em nada. Ele insiste com essas experiências. Então, ele trabalhou muito pouco tempo. O tempo que ele tinha não era para isso. A gente fala de 6 meses. 6 meses é pouco para trabalho bom. Para trabalho ruim, parece que não acaba nunca. Então, foi o que aconteceu, principalmente nesse final. E aí, já para fechar o ranking, eu acho que o Rogério Ceni trouxe resultado e o Renato Gaúcho foi o que mais se aproximou
do tal desempenho que se busca. Porque a cobrança no Flamengo é menos de resultado, é menos de título e é mais de desempenho. Daquela coisa de 2019, do time jogando, do time goleando, do time feliz e soltinho. Esse time ameaçou voltar no começo do Renato Gaúcho, naquelas goleadas. A gente tinha um time, a gente até falou isso, né? Os jogadores pareciam felizes de novo em jogar. Mas teve um efeito muito curto, porque aí quando começou a cobrança tática em relação ao Renato, e a questão da defesa, que o Renato não gosta de estudar a matéria defesa, né? Então, aí começaram as cobranças. Mas no meu ranking, eu ainda, olha, entre os resultados do Rogério e a plasticidade do que o Renato mostrou, me agrada mais, eu acho que o que o Flamengo busca mais é aquela plasticidade que o Renato mostrou por um tempinho. Tenho que concordar com o jornalista aí da ESPN Brasil. O Renato Gaúcho foi o único que trouxe o futebol do Flamengo mais próximo do que aquele trabalho que o Jorge Jesus fez em 2019. Tenham que concordar, gente. Fora os outros, foram... Não vou nem falar a palavra aqui que não pode, mas foi uma bosta, gente. Foi uma bosta, entendeu? Porque eu queria falar outra palavra, sabe? Mas não pode. Mas então, o técnico Renato Gaúcho, apesar de ele ter perdido na final da Libertadores, foi o único técnico que trouxe alegria nos jogadores, né? Perdeu, entendeu? Perdeu de goleada de alguns times, mas foi o único que chegou mais perto dessa situação aí do trabalho do Jorge Jesus, já que muitos torcedores querem um trabalho perto de que Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019. Mas você, eu quero saber muito da tua opinião. Qual técnico caberia no Flamengo? Qual técnico seria ideal para comandar o clube de regatas do Flamengo? Lembrando que falta poucos dias para a Copa do Brasil e Libertadores, minha gente. Isso mesmo, e também o Flamengo não tá bem no Brasileirão não. Então comente aqui embaixo que eu quero saber muito da sua opinião, do que você achou deste vídeo, beleza? E vá logo se inscrevendo aqui no canal Michel Flá, clica nesse botão vermelho aqui embaixo e deixa o like, bora deixar o like que você vai ajudar demais, e clica nesse botão vermelho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo do canal Michel Flá. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!